Oi, gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza. Meu nome é Lucas e estou novamente aqui com a Cíntia, minha dermatologista e amiga. Dessa vez para a gente falar de um outro assunto que é também recordista de queixa, principalmente a gente que mora num país super quente, ensolarado, tropical, que é o temido melasma. Bom, melasma é uma queixa super recorrente também no consultório, mas é um assunto muito polêmico. Todo mundo que me procura e que tem melasma tem uma única pergunta. Você sabe qual é? Sei, eu recebo muito essa pergunta também. Se o melasma tem cura, né? Se tem alguma coisa, um creme, um tratamento que você faça e ele desapareça ali. Isso, quem tem melasma realmente está à espera de um milagre. Então, as pessoas esperam que realmente a gente possa fazer um tratamento e que elas fiquem completamente curadas. E, na verdade, quando a gente trata de melasma, a palavra não deve ser cura, deve ser controle. Sim, então, gente, assim como no outro vídeo que a gente gravou falando de poros, que inclusive eu vou deixar aqui em cima na tela para vocês clicarem e assistirem, a gente vai acabar com as esperanças também de vocês. Desculpa, mas melasma não tem cura. Isso, vai ter que doer. Melasma vai entender. Pensa no melasma como uma hipertensão. É uma coisa que você vai ter que lidar com ele pro resto da sua vida. Não tem jeito, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Dá pra lidar de uma forma bem tranquila, né? Toda vez que eu recebo um paciente com melasma, eu começo contando a história da pressão alta, da hipertensão. A pressão alta é uma condição que você não tinha, depois você tem, e que você precisa começar a tratar, você toma um remédio, e aí essa pressão vai ser controlada. Quando você toma um remédio e essa pressão não é controlada, ou a gente associa mais um remédio, ou troca a classe de medicamento, e aí você vai ter a sua pressão controlada. E o que acontece quando você para de tomar esse medicamento? A pressão volta a subir. Sim. Essa é a condição da pressão alta e assim também é para o melasma. Ou seja, você não tinha e depois veio. A gente vai discutir depois as causas. Por que que veio? Primeiro. Segundo ponto, agora que eu tenho melasma, o que eu faço para controlar? A gente tem algumas medidas, algumas vão funcionar para você, outras vão funcionar para outra pessoa e outras não vão funcionar, nenhuma delas a gente vai ter que investir em uma outra questão. O fato é, o melasma, quando você parar de tratar, ele pode recorrer e voltar. E toda vez que a gente volta a tratar, ele volta a melhorar. Sim. A gente consegue controlar, mas não consigo te deixar sem ele. Sim. E uma coisa que você falou que eu vejo muito também, você falou sobre a questão de adequar o tratamento que vai funcionar para a pessoa, porque médico não é gênio da lâmpada. Ele não vai olhar ali na bola de cristal, não. Para essa pessoa, 100% de certeza é esse tratamento. Tudo tem que ser adequado, né? É claro que ele vai analisar e ele vai propor inicialmente o tratamento que ele acha que vai ser o mais efetivo, mas nem sempre ele acerta de primeira. E eu vejo que isso causa muita frustração em muitas pessoas que foram no médico, saíram com uma prescrição, fizeram certinho, não tiveram resultado, e aí já fica, já acha que assim, que a culpa é do profissional, e quando na verdade é uma coisa normal, pode acontecer com qualquer tipo de tratamento, né? O que acontece, na verdade, é que o melasma não é uma condição estática, do tipo, eu tenho uma verruga, eu vou lá e vou queimar a verruga. Eu tenho melasma, porém, assim, o meu melasma, primeiro, ele tem uma classificação em que ele pode ser mais superficial e ele pode ser mais profundo. Ele pode ser epidérmico ou dérmico. E ele ainda pode ser misto. E, obviamente, um melasma mais superficial responde melhor. Um melasma mais profundo responde pior. Essa é uma questão. Então, se você tem um melasma superficial, a sua resposta vai ser uma. E se você tem um melasma mais profundo, a resposta vai ser outra. O tratamento também é diferenciado entre os tipos, não é? E uma outra questão que a gente precisa entender é que, ultimamente, a gente já entendeu muito mais sobre o melasma, mas ainda tem causas obscuras associadas ao melasma. E hoje nós conhecemos, antigamente a gente achava que o melasma era uma alteração, é uma mancha, clinicamente ele se manifesta por uma mancha, geralmente nessa região, mas o melasma ele não é causado apenas por um distúrbio de pigmentação do melanócito. Hoje a gente já sabe que essa alteração do melanócito também é promovida por fenômenos inflamatórios e por fenômenos vasculares. Então, a presença de hipervascularização na base do melasma alimenta o melasma e ajuda a atrapalhar o tratamento. E fenômenos inflamatórios também podem piorar o melasma ou deixar o melasma, inclusive,
Enraizar mais ele, né? Não é bem isso, mas é quase isso. Aham, entendi. E na verdade... É difícil explicar às vezes. Isso também vem de encontro com tratamentos mais modernos que a gente tem feito com o melasma, porque antigamente a gente achava que, já que é uma mancha, faz muito sentido usar um ácido forte ou fazer um laser muito agressivo, tirar essa pele, porque vai nascer uma pele nova por baixo, sem mancha. E, na verdade, isso não funciona para os melasmas dérmicos e mais profundos. Pode até piorar. E pode fazer um efeito de rebote. Hoje a gente sabe, por exemplo, que esse fenômeno inflamatório e vascular é muito prevalente, é muito evidente nos melasmas de difícil controle. Ou seja, nesses casos, é importante que a gente não irrite a pele, não inflame mais ainda a pele. Eu recebo muita queixa de pessoas que fazem uso da tretinoína, por exemplo, que é uma substância muito utilizada para clareamento de pele, inclusive para tratamento de melasma, se eu não estou enganado, e pessoas que fazem uso dessa tretinoína, que é uma medicação prescrita, e acabam tendo um escurecimento do melasma. Então, seria por essa reação inflamatória, essa irritação que ele causa na pele. Isso está muito associado à irritação do ácido na pele, promovendo uma piora de rebote do melasma. Então, às vezes, o problema não é nem da substância em si, mas do modo como aquilo está sendo utilizado. Concentração, frequência, né? Alguma coisa concomitante ali, se ela está usando aquilo com algum outro produto que pode estar causando uma irritação maior. Sim, como a gente comentou no vídeo anterior dos poros, o tratamento para fechar poro ou para melhorar a aparência deles é individualizado de acordo com a causa que torna esse poro mais aparente. Isso também serve para o melasma. O melasma ele tem primeiro uma causa genética. Você precisa estar geneticamente apto a desenvolver o melasma, para começar o assunto. E aí entra a questão também, desculpa te interromper, mas nessa questão genética entra muito a questão dos tipos de pele, dos fenótipos, né? Sim, na verdade, o melasma ele é mais evidente, mais prevalente em populações mais morenas. Porém, nos asiáticos, por exemplo, a gente observa um melasma de muito difícil controle. Melhorar o melasma numa pele asiática é um desafio. Sim, então tem alguns tipos de pele que podem ter uma predisposição um pouco maior, mas ele afeta qualquer pessoa, né? Eu conheço pessoas... Ele pode afetar qualquer pessoa, embora ele seja também uma condição muito mais prevalente em mulheres do que em homens. Isso também está associado aos hormônios. O melasma tem uma participação importante em alterações hormonais, ele responde a essas alterações. Portanto, às vezes uma mulher que não tem melasma, mas começa a usar um anticoncepcional, desenvolve melasma. E outra questão é a gestação, que também está associada ao desenvolvimento dessa mancha, que na gravidez, inclusive, ela se chama cloasma antigamente, mas agora a gente chama tudo de melasma. Porém, a gente sabe que tem homens que têm melasma e que não ficam grávidos e não tomam anticoncepcional, porque é uma doença multifatorial. É uma condição que está associada a diversas outras condições. Sim. E é por isso que é difícil tratar. Porque quando eu tenho uma condição associada a várias causas, eu preciso tratar várias coisas. Se eu faço um único tratamento direcionado para uma única coisa, eu não sou bem sucedida. E às vezes tentar tratar tudo ao mesmo tempo... A resposta pode até não ser muito boa, porque... Inclusive porque a participação vascular, a participação inflamatória, a participação pigmentar nas manchas, ela não é um terço, um terço e um terço. Então, às vezes, para o teu melasma, eu preciso investir mais nos tratamentos de controle do vaso e menos nos controles de pigmento primeiro. Assim eu vou ter uma resposta melhor. Sim. Eu posso ter uma alteração vascular e inflamatória muito mais evidente do que a alteração pigmentar em si. Por isso que não adianta pegar a receita da coleguinha que, eu usei tal produto, clareou meu melasma, ok, para ela deu super certo, para você pode até escurecer o seu melasma. Então tudo tem que ser avaliado, né? O profissional ele vai identificar quais são as principais causas e vai priorizar o tratamento nessas causas, correto? Correto. Toda vez que a gente está buscando alguma informação na internet ou tentando encontrar alguma coisa, quem tem melasma está sempre nos blogs procurando algum milagre novo. Sim, é uma coisa que gera muita ansiedade em quem tem. Né? E a gente tem que ter cuidado com as informações, porque realmente o que funciona para um, às vezes não funciona para outro. E a orientação de um profissional
qualificado para te dar direção, vai te ajudar a ter um resultado superior. Mas isso também não é porque... eu também não gosto só de dizer sobre esse lado, porque, poxa, se eu não tenho acesso ao médico, o que eu vou fazer então? Sim. Você pode sim lançar mão de substâncias, existem substâncias permitidas que você compra na farmácia e que você vai ter um resultado. Não vai clarear 100% do teu melasma, mas você pode ter um resultado interessante. O que você não pode é ver receitas milagrosas e fazer coisas agressivas com a sua pele sem uma orientação médica. Receitinha caseira que eu já vi a beça aí, limão, água oxigenada, bicarbonato. Gente, isso aí você usa na cozinha. E, sabe, você não tá fazendo um bolo, você tá cuidando da pele. Então, esquece isso, por favor. O limão, inclusive, pode provocar queimaduras graves. E existem ácidos e produtos que compra, sabe Deus como, pela internet também. São produtos que você precisa ter cuidado. E como eu já disse, irritar o melasma não é uma boa ideia, porque ele fica pior. Agora, você falou em acesso. A gente sabe que, né, num país como o Brasil, esse acesso tanto a profissionais, quanto a produtos, quanto a informação é muitas vezes privilegiado, mas tem uma coisa que é de fácil acesso, que todo mundo pode fazer e que é como se fosse assim, o ponto principal no tratamento do melasma, que seria a proteção solar, não é? Sim, perfeito. Se eu só tiver um tratamento para indicar, eu só tenho uma chance, essa chance vai ser a fotoproteção. Porque está estabelecido que não só a radiação da luz do sol, mas a luz visível também de computadores e das lâmpadas, ela provoca o escurecimento do melasma, tá? Então, isoladamente, o que mais melhora o melasma é o uso a longo prazo do filtro solar. A gente chama de filtro solar, mas precisa ser entendido como fotoproteção, porque não é só para o sol. É pra vida. Sim. Acordou de manhã, precisa passar isso. Exatamente. Se você tem melasma, faz qualquer outro tratamento e não faz isso, você está perdendo uma grande oportunidade de ter a melhor resposta possível para você. Então, a proteção solar, a fotoproteção, que a gente já engloba todos os tipos de luzes, né? A gente já falou que é assim, o principal no tratamento do melasma. Não adianta você fazer o laser mais moderno e não usar protetor solar. Agora também não adianta você usar protetor solar, uma gotinha aqui e uma gotinha aqui. Não é o protetor solar, para ele atingir aquele FPS que está descrito na embalagem do produto, ele tem uma quantidade mínima que você precisa utilizar para você atingir aquilo ali. Então, tem que caprichar. O filtro solar ele tem que estar aplicado, ele tem que ter um FPS decente, né? Sim. Um fator 4, 8, isso não é aceitável para fotoproteção de melasma. No mínimo que é um 30, né? Hoje em dia acho que... Eu acho que para o melasma a gente pode chegar nos 50. 50, outra questão é o filtro ter cor, porque a gente sabe que a luz visível pigmenta e o filtro com cor também melhora a fotoproteção. Outra questão é a quantidade adequada. Sim. Um pouquinho de um bom filtro também não funciona. Sim. E muito, às vezes, de um filtro mediano pode ter um bom resultado. Sim, até porque os testes de FPS eles são os mesmos para o filtro de R$50 e para o filtro de 200. Então, se você está usando um filtro, se você só pode investir no filtro ali baratinho de R$30, mas você está usando ele numa quantidade bacana, ele vai proteger a sua pele. Ele não é porque ele é barato ou caro que ele vai proteger mais ou menos desde que você esteja utilizando na quantidade ideal. Que inclusive, lembra quando a gente gravou pro IGTV que a gente fez a quantidade na colherinha? A gente mostrou, tá lá no meu IGTV, no Instagram, a gente mostrou a quantidade, que seria algo ali entre 1 a 1,5 ml só para face, não é? Sem contar com pescoço, nuca, orelhas, só para o rosto, cerca de 1 ml. Eu sempre falo para quem me segue, a pessoa não vai ficar medindo ali. Então, o que eu sempre falo, se você usa protetor solar todo dia e o seu protetor está durando 2 meses, 3 meses, você está usando pouco. O protetor solar, ele deveria acabar ali em aproximadamente um mês, mais ou menos. Usando todo dia. Usando todo dia na quantidade adequada, se você pensar que 1 ml por dia, 30 dias, eles vêm com 30 ou 50 50 no máximo. Dependendo. Então, você está durando muito mais que isso, já é um indicativo de que você está usando menos. Presta mais atenção ali na quantidade.
Mas, Lucas, uma coisa que você falou que é interessante, a gente está falando sempre sobre proteger o rosto. Mas existe uma particularidade no melasma, que eu não sei se vocês sabem também, mas eventualmente eu recebo os pacientes no consultório, março, abril, é sempre assim. As pessoas vêm com o corpo completamente bronzeado, o rosto branco e o melasma preto. Por que que isso acontece? O melasma, ele responde a um hormônio, que é o MSH, é um hormônio que estimula o melanócito a produzir pigmento. O melanócito do melasma, ele produz mais pigmento, é um melanócito mais revoltado na produção de pigmento. E eu não sei se vocês sabem que quando a gente toma sol na perna, na barriga, no braço, a gente produz esse hormônio naturalmente. E esse hormônio, ele não fica só na perna, na barriga e no braço. Ele circula no corpo todo. Sim, assim como a vitamina D. Assim como para produzir vitamina D, você não toma sol no braço e vai produzir vitamina D no braço, ela vai para o corpo todo. O MSH também circula no corpo todo. E as células do melasma, elas têm alta afinidade por esse hormônio. Por isso você, quando toma sol na perna, ou na barriga, ou nos braços, mesmo com o rosto protegido, o melasma responde e ele pigmenta também. Isso é triste, mas é assim. Não é a adianta realidade. Você estar na praia com pasta d'água no rosto todo coberto. É claro que com um filtro solar e um bloqueio físico, você vai ter uma proteção melhor da região do melasma. Mas ele não vai ficar menos escuro, porque o melasma responde também a esse hormônio e o melasma também responde ao calor. Você observa claramente pessoas que ou que ficam muito tempo no fogão, ou que estão em áreas mais tropicais e quentes. Você entra num carro, às vezes, e o carro está fervendo, o melasma responde rapidinho. Banho quente, climas abafados. Atividade física, assim, que a pessoa... Por exemplo, uma pessoa que corre, né, que você acaba tendo um aumento ali da temperatura corporal. Isso também pode? Não é suficiente. Não é suficiente. É calor mesmo. O que acontece é que quando o melasma tem um componente vascular importante, se você está fazendo muita atividade física, você está promovendo uma vasodilatação. Então pode ficar mais vermelho na área do melasma, mas não é suficiente para induzir pigmentação porque está na academia. Então é calor mesmo, real, né? Ficar ali na beira da lareira, né? Sentindo aquele quentinho, mexendo a panela. Então... esse calor também pigmenta, e tem que lembrar também que a fotoproteção tem que ser adequada, filtro físico, químico e com cor é o ideal. Proteger o corpo também é interessante. E existem filtros solares de tomar. São cápsulas que, na verdade, não te protegem são como antioxidantes, filtro solar, mas são antioxidantes e ajudam nesse processo. E esses comprimidos para o melasma são muito relevantes. Entendi. Que tem até um nome engraçado, é o piquenogenol. Piquenogenol é um deles, tá? O polipodileucotomos é uma outra substância que também atua nesse sentido. E a luteína é um antioxidante bastante interessante. Também vão ser prescritos de acordo com o caso. De acordo com cada caso e também de acordo com os hábitos de vida. Se você corre todo dia na praia 8 horas da manhã, vai ter que tomar isso. E aí agora que a gente já sabe da importância da fotoproteção, que é o essencial, é aquele primeiro passo, e se você já faz uma boa fotoproteção, aí você pode partir para os tratamentos em si, com ativos clareadores, com tratamentos feitos em consultório. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho pra gente de algumas substâncias, assim, as principais, as que são mais prescritas pelos dermatologistas para tratar o melasma, para tratar a mancha. Bom, o tratamento clássico para melasma, a gente chama, a fórmula de Kligman, que é uma associação de tretinoína com corticoide com hidroquinona. Bom, a hidroquinona ainda é o padrão ouro para clareamento de melasma, mas ela não é uma substância inócua, não deve ser usada constantemente, é uma substância que inclusive ela é irritante. O que você precisa ter em mente é que se o seu melasma está ficando irritado, vermelho, descamando demais, tem alguma coisa errada e não é assim que se trata melasma. Tá? A mesma substância que trata também pode piorar, também é aquela coisa, né? Entre o remédio e o veneno, a única diferença é a dose, não é? Então, assim, eu gosto sim de usar a fórmula de Kligman e derivações dela, porque na manipulação a gente consegue agregar ativos, colocar outros ácidos.
Às vezes eu uso hidroquinona sim, mas não necessariamente eu uso hidroquinona para clarear melasma. Eu acho que ela é uma ferramenta que pode ser usada por um curto período e depois a gente tira. É tipo um tratamento de choque, assim, para depois você... Sim, porque também se não melhora alguma coisa rapidamente, você perde o entusiasmo em tratar, você para de ver resultado e desanima. Então a hidroquinona ela pode ser utilizada por um curto período para a pessoa ter aquele clareamento rápido, depois fazer uma manutenção usando outros clareadores menos irritantes, mais suaves. Sim. A hidroquinona pode ser usada numa fase de tratamento e depois suprimida da fórmula ou das associações. Hoje a gente fala muito sobre ácido fítico, ácido cógico, que são ácidos clareadores. O ácido tranexâmico também é muito falado em relação ao melasma. Ele não está associado só ao clareamento, mas também àquela questão do componente vascular, e ele é um ativo bastante interessante. Eu tenho ouvido falar bastante dele. Alfarbutin é uma substância clareadora clássica também. 4-N-butilressorcinol, que é uma substância clareadora também. Sim. Vitamina C. Vitamina C é clareadora, os antioxidantes em geral também são. E uma substância nova que eu acho bacana da gente comentar é a cisteamina. Ela foi muito falada nos congressos internacionais no início do ano. E eu vi até umas postagens, até um pouco, não de profissionais, mas de pessoas, umas postagens até um tanto quanto sensacionalistas, tratando da cisteamina como um milagre para o melasma. E a gente sabe que milagre não existe, né? Tá, já sabendo que milagres não existem, toda vez que vem uma substância nova, ou que é uma substância, no caso da cisteamina, não é uma substância nova, é uma substância antiga, conhecida nossa, ela agora está sendo usada para melasma, mas ela já era usada para outras coisas, inclusive faz até alisamento de cabelo. Sim. Enfim, a cisteamina tem uma forma de ser usada, não é tipo, vou comprar, eu vou passar no rosto e vou sair por aí, vou dormir com ela. É um tempo para ser usado. Precisa ser prescrito, precisa ser conversado com você para te orientar sobre qual vai ser o tratamento. Eu já vi pessoas responderem bem, mas já vi pessoas não responderem também à cisteamina. Eu não acho que ela é um milagre, eu acho que ela é mais uma possibilidade. Sim, é uma ferramenta, né, assim como o arbutin, assim como a hidroquinona, enfim. Outra substância que eu ouço, porque eu sigo muitas pessoas e muitas pessoas com melasma me seguem, então a gente acaba trocando informação, mesmo que não seja uma coisa que me afete, eu não tenho melasma, então... mas eu vejo muita gente relatando experiências muito positivas com o uso da niacinamida, principalmente como um coadjuvante, porque ela tem essa questão de melhora da barreira cutânea, então ela melhora essa questão da irritação da pele. Você acha que também é um ativo interessante para estar ali nesse arsenal contra o melasma? Com certeza. Niacinamida ou nicotinamida Sim. é vitamina B3, tá sempre na minha receita. Eu brinco que a niacinamida ela é o canivete suíço da dermatologia, porque ela serve para tudo, gente. Ela tem ação antioxidante, clareadora, ela ajuda em acne, enfim. Eu amo também. Ela para mim é uma substância que está lá na lista dos queridinhos. E para tratar melasma, sempre tem, para mim, um combo de antioxidantes. A gente pode fazer uma associação da vitamina C com piquenogenol tópicos de passar, associando a nicotinamida. Assim a gente faz um pool de 3 antioxidantes. Sim. Na mesma forma, a gente pode associar um pool de ácidos com fítico, cógico e retinóico ou glicólico. Enfim, a gente vai balancear para cada tipo de pele os ácidos e as concentrações. Eu posso ter a hidroquinona ou ter um outro clareador. Lembrar cada dessas substâncias clareadoras agem em uma determinada cascata da produção de melanina. Inibir a tirosinase, existem enzimas, existem várias outras moléculas envolvidas no processo de melanogênese. E quando eu associo ativos e substâncias que vão tratar cada uma dessas fases, eu sou muito eficaz no Sim, controle. você ataca em várias frentes e você consegue um resultado mais eficaz. Então, assim, para melasma principalmente, o tratamento de casa é fundamental. Não existe tratar em consultório se você não faz E depois a sua não parte. faz nada em casa. Então, eu acho que assim, quando eu recebo um paciente de melasma, minha primeira conversa é sobre a sua responsabilidade.
Depois a gente pode conversar sobre as opções que a gente tem para fazer em consultório. Atualmente, eu gosto muito de microagulhamento e MMP, que é uma técnica de introdução de medicamentos por via percutânea na perfuração com agulhas. Não é com rolinho que se faz isso, é com um dispositivo, um aparelho. Gosto muito do MMP, gosto muito do K-Switched, que é um laser específico, que foi desenvolvido, na verdade, específico para pigmento. É o mesmo laser que remove tatuagem, mas ele ajuda a melhorar o melasma. Uso, eventualmente, lasers para controle da vascularização e da hipervascularização do melasma. Peelings clássicos, também gosto. Sempre foi bom e, para mim, sempre vai continuar sendo bom. Mas mais do que isso, o que é importante no melasma é a gente fazer as tentativas certas. Muito do tratamento de casa já me guia sobre quais vão ser as alternativas. Porque se você tem sucesso, já melhorou bastante com o tópico. Então a gente tem boas chances de ter sucesso com o peeling, de ter sucesso. Então se a pessoa, por exemplo, teve um sucesso bacana usando uma tretinoína e você já sabe que um peeling de tretinoína vai exatamente. Vai ser eficaz. Se você passou a fórmula, deu tudo certinho, não melhorou, talvez a gente tenha que investir nos lasers para hipervascularização, aumentar a que aí já é uma coisa que o tópico não consegue atingir tão bem, né, quanto o aparelho. A vascularização é uma coisa muito mais profunda e o medicamento tópico não chega muitas vezes nessa profundidade, não é? Sim. E não só isso, também usar alguma coisa tópica com o objetivo de inibir a vasodilatação, eventualmente a gente não tem muito sucesso. Os lasers, eles têm alvos específicos em que a energia penetra na pele, mas vai no vaso. Isso é muito legal porque é um controle muito direcionado. Entendi. Então, a gente pode dizer que o tratamento do melasma ele é uma pirâmide, né? Lá em cima a gente tem a proteção solar, né, o mais importante. Depois a gente tem os nossos hábitos, o compromisso que a gente tem com o cuidado, com o uso certinho ali. Se o dermatologista falou que é para você usar o produto tal, tantas vezes por semana, em tal horário, você vai fazer igualzinho ele falou para você. E ali na base a gente tem os tratamentos em consultório que podem turbinar tudo isso que a gente já fez anteriormente. Sim, mas o que eu acho mais importante é entender realmente a pirâmide, entender que a fotoproteção é passo fundamental, entender que a gente vai fazer a mistura dos produtos, inclusive em casa, e que alguns vão dar mais certo, outros menos certo. Mas entender principalmente que a barreira cutânea precisa estar mantida, então a hidratação da pele tem que estar mantida, o melasma com a pele muito irritada, vermelha e descamando, não responde legal, ele melhora no início, mas piora no rebote, ou às vezes ele nem chega a melhorar. Então irritar a pele no melasma não é uma boa ideia, não é uma saída inteligente. Atenção com soluções milagrosas, não existe milagre para melasma. Existe pesquisa, existe ciência, mas ainda não temos uma resposta definitiva para tratar todos os tipos de melasma. Ativos promissores vêm e vão. Daqui a pouco a gente pode descobrir, talvez, que a cisteamina não é essa coisa toda, ou que ela ainda é tóxica de alguma maneira. Então a gente tem que ter cuidado com as novidades, porque quem tem melasma está sempre na internet procurando alguma coisa. A fotoproteção é fundamental, os tratamentos no consultório podem dar um plus e turbinar o tratamento, mas a sua parte é fundamental. Sim, é compromisso, né? É o seu compromisso. Bom, gente, então, assim como eu fiz no vídeo dos poros, eu vou deixar vocês mandarem as dúvidas aqui, que eu sei que vai ter um monte, né? Quem tem melasma, acho que tem o livrinho das dúvidas. Manda tudo pra gente e a gente vai fazer o possível para responder o máximo possível. Então mandem as perguntas, eu vou responder todas elas e depois eu mando as respostas pro Lucas e ele publica. Vou publicar lá no Instagram, então segue a gente no Instagram, @pratiquebeleza e @doutora Cintia Mello. Vai estar aqui na tela, segue a gente lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.